Olá, amigos. Há uma relação muito interessante para que a gente possa fazer entre a Segunda Guerra Mundial, que acontece em toda a Europa, na verdade envolvendo alguns países aqui da América também, mas acaba envolvendo o mundo inteiro, e a Expedição Roncador Xingu. E a relação que a gente pode estabelecer é a seguinte. Durante a Segunda Guerra Mundial, havia no Brasil o governo de Getúlio Vargas. E Vargas tinha uma característica política que se aproximava de alguma forma do regime fascista italiano, de Mussolini e assim por diante. Isso gerou uma espécie de medo dentro dos Estados Unidos, né, uma vez que os Estados Unidos estavam ao lado dos aliados, de que o Brasil ele se alinhasse aos interesses dos países do eixo. Há uma relação que nós podemos estabelecer entre a Segunda Guerra Mundial e a Expedição Roncador Xingu. A Segunda Guerra Mundial ela envolve os países de forma direta ou indireta no mundo inteiro, né, com um epicentro ali na região da Europa, obviamente, mas envolve alguns países da América. Durante a Segunda Guerra Mundial, aqui no Brasil, nós passávamos pelo governo de Getúlio Vargas, né, dentro de uma estrutura de Estado Novo, o que representava uma enorme ditadura em nosso país, desde 1937. Essa ditadura ela se alinhava, de certa maneira, com o governo fascista do Mussolini na Itália, estabelecendo as mesmas características, sendo extremamente nacionalista, repressão aos meios de comunicação e assim por diante. O que gerava uma espécie de medo para os Estados Unidos, uma vez que os Estados Unidos perderiam, por estarem ligados aos países aliados, né, lutando contra o nazismo e contra o fascismo, os Estados Unidos perderiam geograficamente um espaço sensacional, que é o Brasil. Então há uma convergência entre Estados Unidos e Brasil para que Vargas se alie aos Estados Unidos, do lado dos aliados, e não do lado do eixo. Quer dizer, o medo dos Estados Unidos era inclusive da construção de bases nazistas ou fascistas no Brasil, o que seria de fácil acesso à destruição dos Estados Unidos. Nesse momento é construída a siderúrgica de Volta Redonda no Rio de Janeiro, né, financiada pelos Estados Unidos, e Vargas, de fato, envia as tropas da FAB, da Força Aérea Brasileira, e da Força Expedicionária Brasileira para lutarem na Itália. Quer dizer, consagrando então essa relação com os Estados Unidos e de declaração de guerra contra os países do eixo. Agora, onde entra a Expedição Roncador Xingu em todo este processo, esse contexto histórico? O fato é que Vargas iniciava, com a construção da siderúrgica, um processo de industrialização no Brasil. Como vocês sabem, o Brasil ele inicia seu processo tardio de industrialização na década de 30, né? O início da era Vargas, uma industrialização extremamente tardia. E Vargas vai precisar e necessitar para essa industrialização matéria-prima, né? E dentro dessa matéria-prima, a produção do aço, que a siderúrgica vai conseguir produzir. Mas ele precisa de mais matéria-prima, ele precisa encontrar riquezas, né? E da mesma forma que os Estados Unidos encontraram a sua riqueza no oeste do Brasil, no oeste dos Estados Unidos, quer dizer, a grande marcha para o oeste nos Estados Unidos, né? A busca de riquezas no oeste, uma vez que já haviam conquistado a costa, Vargas decide também criar a marcha para o oeste no Brasil e a busca dessas riquezas nessa região. Quer dizer, neste contexto de Segunda Guerra Mundial, o Brasil ainda passava por seu processo de industrialização com necessidade de busca de novas matérias-primas. E aí é lançada a Expedição Roncador Xingu, com o objetivo de buscar essas matérias-primas, essas possíveis riquezas, seja ela o petróleo, seja ela o ferro ou qualquer tipo de minério, em busca dessas fontes de matéria-prima no oeste brasileiro. E aí inicia-se o processo da Expedição Roncador Xingu. Então, o Brasil declara guerra aos países do eixo e também declara a abertura ao seu oeste. E, de certa forma, há uma guerra verdadeira entre os chamados civilizados, próximos da costa, e os não civilizados, ou os povos da terra, no oeste brasileiro. Essa expedição que nós vamos realizar também, em busca de tudo isso que foi encontrado. Um abraço a todos vocês.